A escola de Frankfurt, fundada com o dinheiro de Felix Weil, filho de um milionário comerciante alemão, foi responsável por substituir a crítica econômica do marxismo pela crítica cultural, associando Marx a Freud. A teoria crítica, como foi chamada o trabalho a que se dedicaram os integrantes da escola, procurou mostrar que a opressão e a desigualdade entre os seres humanos tinham raízes na cultura ocidental de denominação. A economia era um sintoma apenas. A crítica cultural ganhou força com o exame das razões que levaram às falhas da previsão marxista de que a guerra, previsível no final do século XIX, uniria os proletários contra seus opressores nacionais. Na Primeira Guerra Mundial, deu-se o contrário. Os operários uniram-se aos burgueses em defesa de seus países. A alienação seria produto da cultura que os cegava dos fatores de dominação. Antônio Gramsci e George Lukács foram os dois grandes nomes dessa crítica, a dizerem que a cultura ocidental impedia que os trabalhadores percebessem os seus verdadeiros interesses de classe. A comparação entre marxismo econômico e marxismo cultural mostra similaridades que autorizam vê-las como ideologias totalitárias. O discurso politicamente correto, como sucede com o marxismo econômico, coisifica as pessoas de modo maniqueísta. Assim como no marxismo clássico, os burgueses e donos de capital são maus. No marxismo cultural politicamente correto, certos grupos também são bons. Mulheres feministas, negros, hispânicos, homossexuais. Esses grupos são escolhidos para serem vítimas e por isso são automaticamente bons, não importam o que façam. Similarmente, machos brancos são automaticamente determinados para serem maus. A teologia da história existe nas duas variantes, designadamente a propriedade dos meios de produção para o marxismo clássico e a propriedade dos meios de poder social e político. A economia marxista afirma que toda a história é determinada pela propriedade dos meios de produção. O marxismo cultural ou politicamente correto afirma que a história é determinada pelo poder, onde grupos são definidos em termos de raça, sexo e etc. As duas ideologias teriam seu próprio método: a economia materialista no marxismo clássico e o desconstrutivismo no marxismo da cultura. Para o marxismo clássico, o método é a economia marxista. Para o marxista cultural, o método é o desconstrucionismo. Essencialmente, o desconstrucionismo remove todo o sentido de um texto e reinsere qualquer sentido desejado. A obra de Shakespeare, por exemplo, é relida como a história da opressão das mulheres, assim como a Bíblia relata as posições de poder da raça e do sexo. Há uma ocupação expropriante do espaço político pelas duas vertentes. Quando os marxistas clássicos, os comunistas, tomaram o poder da Rússia, eles expropriaram a burguesia, tomando suas propriedades. Do mesmo modo, quando marxistas culturais tomam um campus universitário, eles expropriaram por meio de cotas de admissão. Quando um estudante branco mais qualificado tem a sua admissão negada em favor de um negro ou de um hispânico não tão qualificado, o estudante branco é então expropriado. Na verdade, todas as ideologias são totalitárias, porque a essência de uma ideologia é afirmar, com base em uma filosofia, que certas coisas devem estar de acordo com ela. Como, por exemplo, a ideia de que toda a história da nossa cultura resume-se à opressão das mulheres. Como a realidade contradiz essa filosofia, então a realidade mesma deve ser proibida. E é preciso tornar-se proibida para que reconheçamos a realidade da nossa história. As pessoas devem ser forçadas a viver uma mentira. E já que as pessoas são naturalmente relutantes em fazê-lo, elas naturalmente usam seus olhos e ouvidos e pensam.
Espera um minuto. Isto não é verdade. Eu posso ver que não é. Então, o poder do Estado deve ser colocado por trás da exigência de se viver uma mentira.